Fala galerinha, nesse vídeo nós vamos falar alguns conflitos de Israel e algumas de suas características. Eu, Igor e Enzo estamos apresentando esse trabalho. Guerra Árabe-Israelense. A Guerra Árabe-Israelense de 1948, conhecida pelos israelenses como Guerra da Independência, começou em 15 de maio de 1948, logo após a declaração de independência de Israel, e terminou após vários acordos de cessar-fogo entre israelenses e árabes. Foi um desdobramento da Guerra Civil na Palestina mandatária. Foi declarada pelos Estados Árabes que haviam rejeitado o plano da ONU de participação da Palestina, segundo o qual a Palestina, ainda sob mandato britânico, seria dividida em um Estado árabe e um Estado judeu. Os confrontos tiveram início no dia seguinte, em 15 de maio de 1948. O cenário principal da guerra foi o antigo território do mandato, mas também incluiu durante um curto período a península do Sinai e do sul Líbano. O conflito terminou com os acordos do Armistício Israel-Árabe de 1949 e vários acordos bilaterais de cessar-fogo, firmados entre fevereiro e julho de 1949. A guerra de 1948 a 1949 foi vencida pelos israelenses, que ampliaram seu domínio por uma área de 20 mil km², que era 75% da superfície da Palestina, ou seja, mais territórios, mais recursos que ajudavam na economia. O território restante foi ocupado pela Jordânia, que anexou Cisjordânia, e pelo Egito, que ocupou a faixa de Gaza. Esse imenso contingente de refugiados permaneceu dispersos pelos campos do Oriente Médio, e nos anos seguintes será frequentemente referido como a questão da Palestina, que permanece sem solução até os dias atuais. Atualmente, segundo o UNRWA, o número de refugiados palestinos que vieram dos territórios ocupados, Líbano, Síria e Jordânia, está próximo de 5 milhões. Oba, galera! Bom, então, como que a gente acabou de ver, meu querido amigo, colega Henry acabou de falar sobre a Guerra Árabe-Israelense, que ela começou em 1948. E seguindo a ordem cronológica, a próxima guerra seria a Guerra de Suez, que começou em 29 de outubro de 1956. Só que, como não é uma guerra muito complexa, a gente vai falar assim mais por cima, mas a gente vai falar, claro. O que foi a Guerra de Suez? A Guerra de Suez foi uma crise política que, acabei de falar, começou em 29 de outubro de 1956, que foi quando Israel, com apoio de França e Reino Unido, declararam guerra contra o Egito. Por quê? Porque o presidente do Egito na época, Gamal Nasser, havia nacionalizado o Canal de Suez, mas por causa de pressões políticas dos Estados Unidos, da União Soviética e das Nações Unidas, esses três países se retiraram da guerra, mas ficaram com a imagem marcada por causa disso. Mas qual foi o desfecho dessa guerra? A consolidação da nacionalização egípcia do Canal de Suez, ou seja, não adiantou nada. Guerra dos 6 Dias. No dia 4 de junho de 67, se iniciava a Guerra dos 6 Dias entre Israel e seus vizinhos, Síria, Jordânia e Egito. O nome da guerra super criativo explica sozinho a duração dela. A guerra ela começou com um ataque surpresa de Israel às forças aéreas egípcias, permitindo os avanços terrestres das tropas israelenses, que ocuparam a faixa de Gaza e a península do Sinai, territórios que eram controlados pelo Egito. Mas para ajudar o seu aliado, a Jordânia e a Síria atacaram o leste e o norte de Israel. Mas no contra-ataque, os israelenses ocuparam diversos territórios desses países e um cessar-fogo foi assinado dia 10 de junho. Então ali, começou dia 4, um cessar-fogo foi assinado dia 10. A política do Oriente Médio, especialmente de temas que envolvem o Estado de Israel, costumam ser bem delicadas e marcadas por choques de narrativas. No caso da Guerra dos 6 Dias, os israelenses alegam que o ataque surpresa contra o Egito nada mais passou de uma guerra preemptiva, que significa atacar primeiro para não ser atacado. Já os países árabes alegam que Israel realizou um ataque covarde e sem justificativa, e que o país havia mentido perante a comunidade internacional,
afirmando em primeiro momento que o Egito era o agressor e Israel a vítima. Os árabes também acusam Israel de planejar com antecedência a guerra e que seu único objetivo era a conquista territorial e não a defesa, visto anos depois que um político israelense afirmou que a ameaça estrangeira foi intencionalmente exagerada para justificar a expansão territorial. A vitória de Israel em 67 quase triplicou de tamanho o país e permitiu a expansão e ocupação da faixa de Gaza, Península do Sinai, Cisjordânia e das colinas de Golã. A Guerra do Yom Kippur. Com a ajuda da União Soviética, em 1972, o Egito havia recuperado suas forças militares e estava mais forte do que nunca. Isso levou a Anwar Sadat, presidente do Egito na época, a traçar diversos planos de ataque contra Israel. E como resultado desses esforços, Israel tentou chegar a um acordo com o Egito. Israel devolveria toda a península do Sinai e sairia com suas tropas de toda a região, mas manteria 3 controles militares na fronteira dos países. Confiante em seus esforços, Sadat não aceitou e estava preparado para uma guerra. Mas Israel não temia, pois considerava-se invencível. Após vencer a Guerra dos 6 Dias, mesmo estando com um número bem inferior de tropas e sendo atacado em 3 frentes diferentes. Isso levou ao governo de Israel a subestimar a nova força árabe. Em setembro, Sadat iniciou um amplo exercício militar que nada mais servia para camuflar a movimentação dos soldados em direção à fronteira. Graças a essa manobra, os egípcios haviam concentrado mais de 200 mil soldados nas fronteiras. Sadat acreditava que mesmo que não conseguisse conquistar toda a península, mas mantesse alguns pontos estratégicos, Israel seria obrigado a negociar e devolver toda a sua península e retirar as tropas. Enquanto isso, em outubro, o gabinete israelense estava preocupado quando e como eles fariam esse ataque. Mas no dia 6 de outubro de 1973 se iniciava o Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo, mas também se iniciava o ataque árabe. 6 horas após o início da travessia, os egípcios já haviam conquistado 15 posições fortificadas israelenses. No norte, a Síria já havia reconquistado 1/3 das colinas de Golã. No 4º dia de guerra, os egípcios foram obrigados a interromper os avanços por falta de suprimentos. Entre os dias 10 e 25 de outubro, uma dura batalha aconteceu entre Israel e os outros países árabes, mas com uma enorme supremacia de Israel, para que no dia 25 de outubro, através de uma marcha através do interior do Egito, as tropas israelenses estavam a menos de 100 quilômetros da capital do Egito, Cairo. O poderoso exército egípcio estava a um passo da aniquilação quase completa, mas os israelenses também não estavam em boas situações, com baixas e perdas acumuladas desde o início da guerra, e mesmo estando posicionado no interior do Egito, as tropas israelenses não estavam bem localizadas, e suas linhas de suprimentos podiam ser atacadas a qualquer hora. E por isso, quando o presidente Sadat pediu o fim da guerra no dia 25 de outubro, Israel aceitou. Com Israel querendo apaziguar as tensas relações com o Egito, intermediado pelo presidente dos Estados Unidos, foi-se assinado o Tratado de Camp David, onde Israel devolvia a península do Sinai e o Egito passaria a considerar Israel como Estado oficial. Em 1979, Israel e o Egito assinam um acordo de paz, onde Israel devolve a península do Sinai para o Egito e o Egito reconhece o Estado de Israel. Porém, os palestinos e os muçulmanos ainda tinham o desejo de vingança, e o homem que levou a luta novamente até Israel foi Yasser Arafat, que criou a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Porém, Israel revidou os ataques e destruiu bases inteiras no Líbano. Assim, a OLP foi deposta do Líbano por Israel em 1982. Para revidar os ataques a Israel, foi criado o Hezbollah, que é um grupo formado por guerrilheiros muçulmanos. Esse grupo é visto pelos palestinos e pelos muçulmanos como um grupo legítimo de luta contra Israel,
mas por boa parte do Ocidente eles são vistos como terroristas. Mesmo com esse grupo, Israel continuou expandindo seu território, ocupando a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Isso revoltou muito a população local, criando as intifadas. A primeira intifada começou em dezembro de 87, onde a população civil palestina atirou paus e pedras em militares israelenses no campo de refugiados de Jabalia. A partir daí, violentos combates, atentados e repressão de protestos deixou um saldo de centenas de mortos. Altos danos à infraestrutura dos territórios palestinos ocupados foram reportados. Durante as ocupações surgiu o Hamas, um grupo islamita palestino que queria a libertação dos palestinos e o fim de Israel, mas eles eram contra a OLP. Com negociações da OLP de Arafat e com Israel, mediados pelo presidente Bill Clinton, a revolta terminou no final de 1993, com a assinatura do Acordo de Oslo, onde Israel retiraria suas forças armadas da Cisjordânia e da faixa de Gaza. O Estado de Israel seria reconhecido pela OLP e a OLP seria reconhecida como soberana da Palestina por Israel. Porém, em 1995, o Hamas começou uma série de ataques contra os civis israelenses, e Israel contra-atacou violentamente, e isso levou à Segunda Intifada. O conflito, que durou no final de 2000 até o começo de 2005, deixou centenas de mortes em ambos os lados. Violentos combates em áreas urbanas, atentados e bombardeios e ataques em regiões muito povoadas deixaram alto saldo de perdas das vidas de civis. Os palestinos recorreram ao lançamento de foguetes e também, principalmente, a atentados suicidas. Já os israelitas usaram tanques, artilharia e aeronaves. A infraestrutura dos territórios ocupados ficou devastada. Entre combatentes e civis, estima-se que mais de 3.000 palestinos e quase 1.000 israelenses teriam morrido, além de 64 estrangeiros. Para proteger as comunidades de Israel dos ataques do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, mandou criar um muro na Cisjordânia, mas os palestinos acusam os israelenses de invadir o território para a construção desse muro. Com a morte de Arafat em 2004, o Hamas começou a controlar o governo da Palestina, e durante os últimos 17 anos, o Hamas lança foguetes e ataca Israel, e Israel responde violentamente aos ataques, como podemos ver no maio deste ano. No meio de tudo isso está o povo inocente de ambos os países. Este povo morre, este povo sofre. Eles não querem saber quem está certo, eles apenas querem a paz. Pô, tá me dando a raiva que toda vez que eu falo uma palavra com S, eu aumento por algum motivo. Toda vez quase estoura meu ouvido. Eu falei Síria, eu ouvi o áudio ali e tava Síria. Ah, agonia. Mas tipo, é o melhorzinho que deu pra gravar.